Olá, olá, boa noite, graça e paz a todos. Este é o dia que o Senhor fez. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor nos alcance a todos nessa noite por meio da sua palavra. E eu quero te convidar já a acessar o texto bíblico comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, ali no capítulo 3. E provocado por algumas coisas que o pastor Daniel disse na semana passada, eu me vi conduzido a tratar desse tema nessa noite. A partir do versículo 16, 2 Timóteo 3,16. Antes de nós lermos juntos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te buscamos. Te bendizemos, Senhor, por meio do nosso louvor. Apresentamos-te, Senhor, já as nossas vidas e agora, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Fale conosco, permita-nos perceber a Tua voz. Permita-nos, Senhor, perceber o porquê este momento existe, o seu valor, o quão vital, quão precioso é este momento para nós. E por meio deste momento, gere, Senhor, edificação, compreensão, vida, esperança, ressurreição. É o que nós te pedimos, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 A partir do versículo 16, nós lemos: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui. Faz 2 semanas eu mencionei sobre o valor que as últimas palavras têm para todo ser humano, ou pelo menos para a maioria. Porque nas últimas palavras de alguém pode ser encontrado aquilo que a pessoa entende ser de mais importante a ser deixado como legado, o mais importante a ser lembrado. E é isso que nós vemos nessas palavras do apóstolo Paulo
preso pelos romanos e já consciente de que a sua sentença de morte já havia sido determinada. Versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia. E o que foi que o apóstolo Paulo deixou como últimas palavras? As mesmas palavras que o seu Senhor havia deixado aos seus discípulos. Pregue a palavra. 2 Timóteo 4:1-4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja sempre preparado a tempo e fora de tempo, pregue a palavra repreendendo, pregue a palavra corrigindo, pregue a palavra exortando com toda paciência e doutrina. As últimas palavras do apóstolo Paulo ecoam as últimas palavras do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e preguem. Vão pelo mundo todo e preguem a palavra, preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Últimas palavras que falam da nossa vocação, falam do nosso chamado para sermos o povo da palavra. Pregada, ensinada, compartilhada. E é por isso que hoje então nós vamos falar um pouco da razão da pregação, do porquê da pregação. Nós vamos refletir um pouco sobre a natureza da pregação, sobre o conteúdo da pregação e refletir sobre o porquê a igreja sempre viveu e sempre vai viver sustentada pela pregação. E a minha oração é que no final desta pregação, todos nós possamos sair daqui entendendo o porquê ser cristão significa estar envolvido, ser envolvido com a pregação da palavra de Deus. Amém? Amém? Fiquei preocupado agora. Amém, amém. E a história da pregação, como todas as outras coisas, começa em Deus. Gênesis 1:3, antes de tudo, disse Deus. Antes de tudo houve proclamação, antes de tudo houve pregação. Deus foi o primeiro pregador. E percebam que inclusive foi pela pregação, foi pela proclamação que Deus criou tudo o que não havia. Tudo foi criado por meio da proclamação. Gênesis capítulo 1, no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, Deus pregou à existência tudo aquilo que não existia. Aquilo que não existia veio a existir através da palavra de Deus. Tudo foi feito por causa da palavra de Deus. Onde havia vazio, Deus pregou existência. Onde havia escuridão, Deus pregou luz. Onde havia morte, Deus pregou vida. Tudo que foi criado por Deus através da proclamação da sua vontade. Deus disse: haja. E porque não existe vazio poderoso o suficiente para ir contra a vontade de Deus, aquilo que não existia veio a existir. A existência veio a existir pela pregação, proclamação da palavra de Deus. Deus foi o primeiro e Ele é o supremo pregador.
E o que ele diz, o que ele proclama, o que ele prega acontece, porque a sua palavra nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo para o qual ela foi gerada. Quando Deus prega, Ele não brinca de pregador. Deus não brinca. Quando Deus prega, Ele está desfazendo trevas e gerando luz. Quando Deus prega, Ele está trazendo ordem, Ele está gerando harmonia no meio do caos. Quando Deus prega, Ele anula, Ele desfaz a morte e gera vida. Eu não sei qual foi a expectativa que te trouxe aqui nesta noite. Mas eu tive a graça de ler um texto do professor Karl Barth. E Karl Barth, ele foi um professor, ou ele foi o discípulo de alguém mais conhecido, né, o precioso mártir Dietrich Bonhoeffer, um herói da fé que foi morto pelo nazismo. E no texto de Barth, intitulado A Proclamação do Evangelho, em resumo, Barth ele define a pregação da seguinte maneira: a pregação é a palavra de Deus pronunciada por Ele mesmo. Deixa eu repetir. A pregação é a palavra de Deus pronunciada por Ele mesmo. Deus usa conforme Ele deseja o serviço de uma pessoa que fala em seu nome aos seus contemporâneos por meio de um texto bíblico. E a pregação resulta da ordem dada à igreja de servir a palavra de Deus. A pregação resulta da ordem dada à igreja de servir a palavra de Deus por meio de alguém chamado para esta tarefa. E eu poderia citar outros heróis da fé, outros grandes pensadores, mas Barth ele resumiu bem. E de novo, eu não sei qual é a sua expectativa para esse momento. Eu não sei qual é, se de repente é saciar uma curiosidade, se é ver alguém dizendo algo interessante, quem sabe lacrando, se é ouvir o que você quer ouvir, aquilo que te dá prazer, ou ouvir o que não te contraria. Eu não sei, mas talvez você tenha a expectativa de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a mesma voz que disse haja e tudo se fez. Desculpe me dizer, mas se existe uma expectativa de que por meio da pregação eu vou ouvir um sermão de um homem, que eu posso depois comentar que foi legal, foi mais ou menos, foi chato demais. Se a expectativa está em como será que a criatividade humana vai me entreter, vai me cativar e acabar com o meu tédio, desculpe-me, mas eu te garanto que a Marvel tem mais a oferecer no quesito entretenimento do que eu.
Mas se a sua expectativa é ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, quão proveitoso para a glória de Cristo não será se você der ouvidos à sua voz, mesmo que por meio de um veículo humano. É por isso que eu dificilmente durmo antes de pregar a palavra de Deus. Até hoje. Especialmente hoje. Porque esse é o dever de um pregador. Proclamar a sua palavra. Pregar a sua palavra e não palavras de homens. Quanto cuidado, quanto labor se faz necessário. Ser fiel e não original. Essa é a missão. É dizer aquilo que já foi dito. É fidelidade. E não dizer algo seu, algo novo, nunca antes dito original. Usurpando a glória de Deus. Dizer aquilo que precisa ser dito, servindo o objetivo de Deus na pregação. E qual é esse objetivo? Nos fazer cada vez mais parecidos com o Filho. E para os pregadores e pregadoras no nosso meio, essa é a terrível incumbência: pregar a palavra de Deus, pregar como Deus pregaria, pregar como se fosse Deus pregando, pois é dele e para ele a sua palavra. Porque aos ouvintes cabe ouvir como se ouve a voz do próprio Deus. Agora, continuando a história da pregação, no capítulo 1 de Gênesis, como dito, nós vimos Deus pregando a existência aquilo que não existia. No capítulo 2 de Gênesis, mais uma vez, nós vamos perceber Deus pregando ao homem, dizendo que a harmonia, toda a harmonia da criação iria depender da obediência humana diante da sua palavra. Vamos perceber Deus pregando que toda a paz na terra iria depender da sujeição do homem à vontade de Deus que havia sido pregada. Mas em seguida nós percebemos no capítulo 3 de Gênesis, somos introduzidos a uma voz usurpadora. Existem aqueles que, assim como Deus, querem pregar. E então aparece em cena a serpente, e a serpente também traz uma pregação. Só que essa pregação, ela contraria a pregação de Deus. A serpente gera engano em Eva e Adão através da pregação. Ela trouxe uma palavra que contradizia a palavra de Deus, e a humanidade pecou por dar ouvidos a uma mensagem que não era segundo a voz de Deus. Uma outra mensagem de uma outra voz. E como tudo que Deus disse cumpre, porque Deus pregou que se o homem do fruto proibido comesse, morreria. O homem então, ele é separado da fonte da vida, é separado de Deus e passa a ser mortal. E nessa altura da história, quando a escuridão mais uma vez parecia voltar para reinar, Deus, ele faz o quê? Ele
prega uma mensagem de esperança, lá em Gênesis 3:15. Em Gênesis 3:15, Deus pregou sobre Jesus, Ele pregou sobre a vinda futura e sobre a morte de Jesus. Deus prometeu que iria enviar um descendente da mulher e que esse descendente iria destruir a serpente, ao mesmo tempo em que a serpente iria lhe causar grande sofrimento. Logo depois do pecado, Deus disse à serpente, acesse Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Vejam só, um descendente de mulher. Isso foi fora do contexto cultural daquela época, é fora do pensamento comum daquela época, porque naquela época a descendência não vinha de uma mulher. Se alguém era descendente de alguém, era de um homem. As mulheres não encabeçavam as árvores genealógicas, só os homens. Naquela época, se alguém era descendente de alguém, era de um homem, não de uma mulher. E eu gosto de imaginar que Moisés, quando ele foi levado a escrever Gênesis 3:15, talvez ele tenha franzido a testa e pensado, descendente da mulher? Porque foi uma pregação além do tempo, além da cultura. Mas como era Deus pregando e não homem, já que era Deus e não Moisés pregando, Moisés então ele escreve descendente de mulher. É palavra de Deus, não minha. Moisés ele não sabia, mas esse descendente da mulher não iria ter descendência de um outro homem, mas de Deus. Jesus seria concebido pelo Espírito Santo e não por um outro homem. E quando nós somos levados a ler o resto do Antigo Testamento, nós vamos perceber a graça de Deus agindo através de homens que foram enviados para pregar a palavra de Deus. Porque a humanidade ela havia sido expulsa da presença de Deus. Deus então passou a enviar pregadores que fariam o povo saber o que estava acontecendo com o coração de Deus. Pregadores que iriam pregar a mesma mensagem que foi pregada por Deus em Gênesis 3:15. Eles iriam pregar a fé no Messias sofredor que estava por vir. Eles iriam pregar a justificação pela fé no Messias que viria. Nós somos hoje justificados, declarados justos pela fé no Messias que veio. Mas o povo no Antigo Testamento era justificado pela fé no Messias que viria. E todos os profetas que vieram antes de Jesus pregaram a respeito de Jesus. E o último grande profeta antes da vinda de Jesus foi João, o que batizava. E quando João nos é apresentado, nós vamos perceber ele no deserto fazendo o quê? Pregando Gênesis 3:15, pregando. E então Jesus vem, até que o descendente da mulher vem, e Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, e lá também Jesus é batizado pelo Espírito Santo. Ele é imerso, ele é mergulhado no Espírito Santo, e batizado no Espírito Santo, ele é levado, impelido pelo Espírito Santo para o deserto, com o propósito de ser tentado pela serpente. Mateus capítulo 4. E no deserto a serpente volta à cena, e ela vem e tenta a Jesus, pregando 3 palavras.
E essas 3 mensagens, elas carregam uma característica em comum. Todas essas palavras atendem à preferência do ouvinte. Todas essas palavras buscam livrar o ouvinte da cruz. Mas Jesus não cai na tentação. Ele não cai na armadilha de acreditar numa pregação que é centrada nos desejos e centrada nas necessidades dos homens. Jesus conhecia a palavra de Deus, palavra que não é voltada para o homem, mas é voltada para Deus, que centraliza a vontade de Deus acima de todas as coisas. E depois que Jesus vence a serpente no deserto, estando cheio do Espírito Santo, então ele sai e começa a fazer o quê? A pregar. Ele começou a pregar. O ministério do Messias começou com a proclamação. Mateus 4,17. E logo no início do ministério do Senhor, nós vamos perceber ele entrando numa sinagoga e citando o texto de Isaías 61, versículo 1, que dizia o quê? Que o Espírito do Senhor havia ungido o Messias para pregar. Jesus ele enfatiza que havia sido ungido pelo Espírito Santo para um propósito. Para o propósito da pregação da palavra de Deus. E por essa razão, por onde quer que Jesus passava e andava, ele pregava. E enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, ele treinava outros pregadores. E quando chegou o momento dele partir, ele disse aos seus discípulos o quê? Ide e façam o quê? Vão e preguem o Evangelho, vão e preguem a semelhança de Deus, vão e preguem Gênesis 3,15 a toda criatura. Mas antes disso acontecer, Jesus deu a ordem aos seus discípulos para que eles esperassem pela promessa do Pai. Servimos a um Deus trino. E o Espírito Santo é envolvido em tudo. Antes deles saírem pregando, eles também tinham de esperar pelo Espírito do Senhor. Eles também tinham de esperar assim como o Messias havia esperado. Eles tinham de esperar por aquele que desde o princípio esteve diretamente envolvido com o ministério da pregação. E nós vemos na sequência, Atos 1:8 acontece, e conforme a promessa, o Espírito Santo é derramado sobre todos os 120 discípulos, né? Os 120 todos ficaram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e isso gerou atenção, isso gerou um fenômeno, e esse fenômeno inaugural, né, de um novo tempo, ele provocou confusão na mente das pessoas, e nesse contexto então o apóstolo Pedro, ele se levanta e faz o quê? Ele prega. Pedro se levanta e prega. Ele pregou Gênesis 3,15 no poder do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou e pregou a palavra que gerou a igreja depois de Cristo. Como consequência da pregação de Pedro, a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Como consequência da pregação, 3.000 pessoas se converteram ao descendente da mulher que havia esmagado a cabeça da serpente. A igreja cristã, a igreja de Cristo veio à existência por meio da pregação da palavra de Deus. Aquilo que não existia veio a existir por meio da proclamação da palavra de Deus.
Deus continua pregando, Deus continua trazendo à existência aquilo que não existe por meio da pregação da sua palavra. Eu e você, nós somos frutos da pregação da palavra de Deus. Você só veio a crer, você só veio a se arrepender porque alguém um dia pregou Gênesis 3,15 a você. Você só continua crendo e se arrependendo porque a igreja continua a pregar toda a consequência de Gênesis 3,15. E outros virão a crer e se arrepender. A fé virá à existência na medida em que nós continuarmos a pregar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, né? A fé vem pelo ouvir, pela compreensão e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Até onde cabe a nós sabermos, onde não existe pregação, não existe fé. A fé salvífica. Onde não existe pregação, não existe salvação. Onde não há pregação, não há igreja. Porque a pregação é o meio da graça de Deus. A pregação da palavra é o instrumento através do qual o Senhor fala, salva, cura, liberta, restaura, fortalece, levanta, santifica. Nós precisamos aprender a honrar o ministério do Espírito Santo. Precisamos aprender a honrar o instrumento através do qual se manifesta a graça de Deus. Percebam algo comigo lá em Atos, no capítulo 6. O texto deve estar também no telão. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Um pouco depois do surgimento da igreja, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo. O que é que não seria certo? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, porque a igreja havia dado o suporte ao ministério da palavra e da oração, assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olhem só, a pregação havia gerado vida. A pregação fez com que a igreja crescesse, e logo que a igreja cresceu, já se deram conta de que faltava gente para estar envolvido com aquilo que era gerado pela pregação.
A igreja cresceu e logo se percebeu a falta de pessoas para lidarem com as demandas que a pregação traz. E aí eu não sei, talvez um exercício inútil, mas não sei se os apóstolos foram tentados a fazerem uma pós em administração, né, ou um curso de gestão, né, porque afinal de contas o povo estava pedindo, né, as ovelhas estavam ali exigindo melhor administração, né, poxa vida, olha só que confusão, né, falta de estrutura, poxa, isso aqui não é falta de zelo na organização, o que é isso, que igreja é essa, que liderança é essa, né, e estavam se queixando, mas os apóstolos resolveram dizer, vejam queridos, não é certo negligenciarmos a palavra. Não é certo deixarmos a palavra de lado, não é certo deixarmos de priorizar, não é certo deixarmos de honrar a pregação da palavra e deixarmos de orar para ter de cuidar de outras necessidades, por mais importantes que elas sejam. Não era que essas outras necessidades não eram importantes, mas elas não poderiam tomar o tempo limitado dos oficiais da igreja que tinham a prioridade de serem ministros da palavra e da oração. Nós precisamos aprender a honrar o ministério do Espírito Santo. Quando uma pessoa é incentivada a se aprofundar na palavra, nós estamos dizendo que nós priorizamos o ministério da pregação da palavra. Quando nós percebemos que os ministros da palavra se dedicaram e se dedicam no aprofundamento da palavra, o que estamos dizendo? Estamos dizendo que priorizamos, que honramos o ministério do Espírito Santo. Quando diáconos, servos, quando voluntários se levantam para auxiliar e apoiar as demandas do povo gerado pela pregação, nós estamos dizendo o quê? Que nós reconhecemos o ministério do Espírito Santo. Quando a igreja envia missionários ao campo, o que ela diz? Ela diz que entende que a pregação é o elemento indispensável na expansão do reino de Deus. A igreja está dizendo que a pregação é algo sem o qual não se inclui pessoas no reino de Deus, que é algo sem o qual não se estabelece a vontade de Deus. Porque está escrito em Romanos 10, 13 a 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mais uma vez, onde não existe pregação, não existe fé. Onde não existe pregação, não existe salvação. Onde não existe pregação, não existe igreja. Tudo foi gerado pela palavra de Deus e tudo é mantido pela palavra de Deus. Por que nós somos o sal da terra? Porque cantamos. Porque saímos para comer juntos, porque fazemos boas obras. Não, nós somos o sal da terra porque nós somos um povo que se envolve com a pregação da palavra. Porque é por causa da pregação que o mundo se mantém mais conservado. É por causa da pregação que o mundo é o que é hoje e não se perdeu por completo. Tem uma frase que dizem que foi Francisco de Assis quem a disse. E a frase é mais ou menos assim: pregue o evangelho. E se preciso for, use palavras. Pregue o evangelho e se preciso for, use
palavras. Eu sempre achei essa frase muito bonitinha, né? A gente entende a intenção da frase. A nossa conduta, ela tem de ser condizente, ela tem que concordar com a nossa mensagem, precisa. Só que a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Como assim? Se for preciso, use palavras. Olhem só. Bom, ele fala de conduta. As minhas ações apontam para Deus? As nossas ações, sim. A nossa conduta revela algo acerca de Deus? Sim. Mas da mesma maneira, toda a criação proclama, toda a criação revela a glória de Deus. Só que Gênesis 3,15 não é revelado na criação. Gênesis 3,15 não é revelado em nossa conduta. As pessoas não se convertem a Deus simplesmente porque somos pessoas legais. O que a minha conduta faz é abrir um caminho no coração do perdido para que eu possa pregar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz a palavra. A minha conduta abre um caminho para que eu possa pregar que o Senhor em graça e em amor, mesmo nós sendo pecadores, Ele enviou o seu único Filho para morrer a nossa morte na cruz do Calvário, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E Ele nos chama ao arrependimento e obediência. Precisamos fazer uso das palavras, sim. E a mensagem é simples. Da proclamação, qual foi a primeira palavra que o Senhor disse quando Ele pregou o seu primeiro sermão? Como eu disse, Mateus 4,17. Arrependam-se. O que foi que o apóstolo Pedro disse que era necessário fazer na sua pregação lá em Atos? Arrependam-se, metanoia. Vejam, percebam como Deus percebe a realidade. Entendam como Deus entende todas as coisas. O propósito da pregação de Gênesis 3,15 é levar as pessoas ao arrependimento, ao entendimento do caráter, dos pensamentos de Deus. O propósito da pregação é fazer com que o indivíduo se volte para Deus. O propósito é simples, o Evangelho é simples. E é tão simples que chega a intimidar pregadores. Porque em alguns círculos é ridículo. O Evangelho é tão simples que chega a ser ofensivo, insultante. E é por isso que o apóstolo Paulo ele teve que dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. Tinha gente se envergonhando, por mais escandalizador, por mais ridículo que fosse para o mundo. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho era e é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus. Não deixe de pregar porque você se acha como quem não tem informação suficiente. Não deixe de pregar por não ter muitas, ou se julgar não possuidor de muitas palavras de sabedoria. Se preparem sim, estejam preparados sim. Mas você tem um testemunho? Seu testemunho é Evangelho. O que Ele fez na sua vida em Cristo faz parte do Evangelho. Faz parte, pregue. Outra coisa importante a saber também é que não somos nós que geramos vida. Não são as nossas palavras que geram salvação. Não é a minha formulação sequencial, não.
Isso é um outro engano. Quem convence é o Espírito, não o homem. Quem convence é Deus através de palavras humanas, através da comunicação do homem. O nosso dever é pregar. O nosso papel é comunicar e não convencer. Quando o homem se engana e pensa que o seu papel é convencer, e ele não está vendo as pessoas sendo convencidas, o que ele faz? Acho que eu vou colocar um açúcar aqui, vou colocar uma purpurina, traz outros elementos à palavra e ele deixa de ser fiel. É Deus quem convence. O nosso papel é fidelidade. Outra coisa importante é entender que pregar não é informar. Pregar não é transferir informação. Pregar é comunicar. Nós precisamos comunicar a palavra de Deus. E comunicação exige entendimento. Comunicação exige coerência. Coerência. Porque pregar não é simplesmente dizer um monte de coisa, passar um monte de informação e se desconectar. Se desconectar da informação, se desconectar da mensagem, da pessoa. Isso faz o quê? Não traz coerência, não há comunicação. Sem amor, a nossa mensagem é vazia. Como é que vocês pensam que seria a minha pregação se eu visse o meu filho caçula correndo na avenida atrás de uma bola, com a avenida cheia de carros? Como é que seria a minha comunicação? Mateus! Agora imaginem se no lugar da comunicação eu apenas me preocupasse em transferir informação. Meu filho correndo na direção da morte ali para a avenida e eu, Mateus, se você correr para a avenida, a massa do veículo vezes a velocidade do carro em contato com a fragilidade do seu corpo. Morte por falta de coerência. Morte por falta de comunicação. Não adianta só distribuir folheto, gente. Só explicar as 4 leis espirituais como quem transmite informação também é incoerente. Muitos estão vivendo no engano e caminhando na direção da morte, porque não existe coerência em nossa pregação. Tem que haver comunicação, tem que haver coerência na transmissão da mensagem. As pessoas têm que entender que elas estão correndo na direção da morte. As pessoas têm que entender que elas precisam se arrepender. Elas precisam se voltar a Deus. E sem comunicação, isso dificilmente, sem uma pregação que comunique e não apenas informe, dificilmente a gente vai ver arrependimento. Como é que você comunica fogo? Desculpa incomodar, é que eu sou tímido, é que eu não sei falar, mas desculpa, deixa eu falar bem baixinho aqui, só para você, o prédio está pegando fogo. Como é que você comunica fogo? Fogo, o prédio está pegando fogo. Levanta a mão para cima. Fogo. Como? Fogo, fogo. Me escutem, fogo. Façam alguma coisa. E não é sobre volume, tá, gente? Coerência está em tudo que a gente faz.
pregar é comunicar. Não é apenas informar. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo não existe comunicação. O pregador precisa ser cheio do Espírito. Ou vocês acham que o mundo não percebe a nossa vergonha e a nossa covardia quando nós buscamos apenas transferir informação? Fogo! O mundo caminha na direção de chamas. Igreja Livres. A pregação faz parte da igreja. É a marca do cristão. Não existe igreja sem pregação, não existe cristão que permaneça de pé sem pregação, porque ser cristão é depender do outro, é também depender da pregação do outro. Não existe carreira solo na vida cristã. Apesar de ter gente que pensa e diz, eu creio em Deus, mas eu não vou para a igreja. Não preciso da igreja para acreditar em Deus. E olha só, é verdade. É verdade, ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus. Até porque acreditar em Deus não é o objetivo de Deus. A Bíblia diz que até demônios creem e tremem. Como foi dito, toda a criação proclama a glória, a existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus. Ninguém precisa da pregação para acreditar que Deus existe. A criação, a sua glória faz isso por si só. Mas qual é o objetivo de Deus? Por que a igreja e por que a pregação? Porque o objetivo de Deus é que o conheçamos. A vontade de Deus é que o amemos ao conhecê-lo. O Senhor disse em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu me reúno com os meus irmãos como igreja, porque eu preciso da pregação que vai me levar a entender o como eu devo me relacionar com Deus. Eu preciso da igreja e da pregação, não para saber que Deus existe, mas para saber quem Ele é e o que Ele quer de mim. É isso. É isso que pregamos e é por isso que a igreja seguirá servindo ao mundo e ao Senhor, pregando a sua palavra. Amém? Vamos orar. Curvemos as nossas cabeças e nos lembremos das palavras do Senhor. Vão e preguem. Vão e ensinem. Vão e façam discípulos. Sustentem o ministério da pregação da palavra, apoiem, auxiliem, honrem o ministério do Espírito Santo.
Estejam sempre preparados para dar razão da sua esperança. Você está preparado? Qual é a razão da sua esperança? Por quê? Pelo que você espera? Por que você tem esperança? Esteja sempre preparado para dar a razão da sua esperança. Por meio da pregação, algo novo continua sendo gerado. Por meio da pregação, a esperança continua sendo gerada. Por meio da pregação, a vida. Por meio da pregação, a ressurreição. Por meio da pregação, novos tempos continuam sendo gerados. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Hoje você ouviu a voz de quem? A fala de quem foi repetida, anunciada? Porque se foi a voz de um homem, você pode ignorá-la, sem que isso te tire o sono. Mas se foi a palavra de Deus que foi proclamada, se Deus, por meio de um instrumento seu, fez fazer conhecida a sua vontade, se o que você ouviu foi a sua palavra, você não pode ignorá-la, você não pode desprezá-la.
que precisam desenvolver novos apetites e desejos eternos. É só o púlpito que pode oferecer o que só a palavra de Deus tem a oferecer. É por causa da ausência da palavra de Deus nos púlpitos que tem convencido muitos de que no momento da pregação não é Deus, mas homens falando de suas opiniões e de assuntos em alta tendência do mundo. Mas em é pregada a sua palavra, senão nos púlpitos. Em nenhum outro lugar no mundo a palavra tem destaque, senão por meio dos lábios de quem são chamados para proclamá-la. É somente por meio da pregação que a palavra precisa ser recebida em temor e em tremor como palavra de Deus. Sim, podemos usar outras ciências para melhor compreendermos a sua palavra, mas que as ciências fiquem a serviço da palavra e não a palavra a serviço da ciência. Se os púlpitos têm levado pessoas a entenderem que não é Deus quem fala quando o homem prega, onde estão os pregadores que provarão o contrário? Onde estão os que dirão ousadamente nos púlpitos, nas ruas ou em qualquer outro lugar: ouçam-me, porque o que eu falo não vem de mim, mas é palavra de Deus. Ouçam-me, porque o que eu tenho a dizer não vem da minha opinião, não vem da minha capacidade criativa, mas vem de Deus. Ouçam-me, porque o que eu tenho a dizer são palavras de vida eterna, são palavras de vida, vindas de Deus. Amém, aleluia. Palavras que corrigem, palavras que exortam, palavras que ferem, mas para curar, palavras que salvam, mas palavras que também proclamam a condenação, porque a palavra de Deus não volta vazia, ou ela salva, ou ela condena, ela perdoa ou traz juízo, ela enriquece, mas traz grande responsabilidade para quem recebeu de suas riquezas. Ela nunca volta vazia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos, Senhor, ouvidos para discernir a Tua voz, dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer à sua igreja. Que o Senhor encontre fidelidade em nós. Que o Senhor encontre o eco da sua voz que tem ecoado
pelos séculos, Senhor, em nós, em nossos corações, que a Tua palavra ecoe em nós e em nossas ações, em como somos. Não, 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 Senhor, tem de misericórdia, Senhor, nos arrependemos, que haja arrependimento no nosso meio, se porventura não temos dado ouvidos à Tua voz, não temos dado ouvidos à Tua palavra. Se porventura, Senhor, falhamos em perceber o santo ministério do Espírito Santo sendo manifesto por meio de vasos quebrados, limitados, pequenos, imperfeitos, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos a Tua palavra, dá-nos a Tua palavra, que a Tua palavra esteja pronta em nossos lábios, e que o silêncio seja cancelado, o silêncio seja silenciado no nosso meio, porque o nosso silêncio diante de tamanha notícia, diante de tão boas notícias, o nosso silêncio é incoerente, não faz sentido. Se conhecemos as Tuas obras, se conhecemos o Teu caráter, se conhecemos a graça, se conhecemos o Teu Evangelho, se é pela graça que nós somos salvos, se é um presente que o Senhor nos dá, onde estão aqueles? Onde estão aqueles comunicando por meio da coerência de suas vidas as gloriosas verdades do Evangelho? Obrigado, Senhor, pelos ouvidos que ouvem. Dá-nos bocas que proclamam as Tuas boas notícias. Dá-nos, Senhor, boca para proclamar vida onde há morte, proclamar luz onde existem trevas, proclamar esperança onde há desespero, proclamar paz, harmonia onde há caos, Senhor. Continue, Senhor, a trazer à existência aquilo que ainda não há, porque a Tua igreja proclama o Teu Evangelho.